Existe um momento na vida em que a gente olha ao redor e percebe que tudo está fora do lugar. As contas apertam, o corpo cansa, as relações esfriam e parece que Deus está distante demais para nos ouvir. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que está gritando no vazio, pedindo socorro, mas ninguém responde? Eu quero te dizer hoje que Deus não está surdo ao seu clamor. Ele nunca esteve. E a palavra que Ele tem para você hoje é justamente sobre isso. Sobre a fidelidade dele em meio ao seu deserto, sobre a provisão divina quando tudo parece escasso, sobre o maná que cai do céu exatamente quando você mais precisa. Hoje vamos falar sobre provisão sobrenatural, sobre como Deus alimenta seu povo, mesmo quando não há caminho visível, mesmo quando a despensa está vazia, mesmo quando o coração está quebrado de tanto esperar. Abra comigo em Êxodo capítulo 16. Ali encontramos o povo de Israel recém-liberto do Egito, caminhando pelo deserto. Eles acabaram de sair de séculos de escravidão, viram o mar se abrir diante deles, presenciaram milagres que seus olhos jamais imaginaram ver. Mas agora, no meio do deserto, a fome começa a apertar. E sabe o que acontece? Eles começam a murmurar. Começam a reclamar com Moisés. Dizem que era melhor ter ficado no Egito, onde pelo menos tinham o que comer. Você percebe a ironia? Eles preferiam a escravidão com comida à liberdade com fome. E talvez você também já tenha pensado assim. Talvez você já tenha desejado voltar para aquilo que te prendia, simplesmente porque ali havia alguma forma de segurança, mesmo que falsa. Mas Deus tinha outros planos. O Senhor diz a Moisés no versículo 4: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda em minha lei ou não. Presta atenção nessa palavra, diariamente. Deus não prometeu encher os celeiros deles para os próximos 10 anos. Não garantiu que teriam estoque suficiente para se sentirem seguros e independentes. Ele disse: cada dia terá sua própria provisão. E essa é uma lição profunda que Deus quer te ensinar hoje. A provisão divina não vem para te fazer independente dele, mas para te fazer dependente da sua fidelidade renovada a cada manhã. Ele quer que você aprenda a confiar não no que você acumula, mas em quem prove. Imagina a cena. Ao amanhecer do dia seguinte, quando o orvalho secou sobre a superfície do deserto, havia uma coisa miúda, flocos brancos como a geada sobre a terra. E o povo olhou e perguntou: que é isto? Em hebraico a palavra é manhu, que deu origem ao nome maná. Eles literalmente não sabiam o que era aquilo, nunca tinham visto, não conheciam, não entendiam. Mas Moisés disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E aqui está a primeira revelação poderosa. A provisão de Deus muitas vezes vem em formas que você não reconhece. Você está esperando que Deus responda de uma maneira específica, mas Ele responde de um jeito completamente novo, surpreendente, inesperado. E você olha e pergunta: que é isto? Será que isso é realmente de Deus? Será que posso confiar? Deixa eu te contar algo sobre o maná. Ele tinha gosto de bolos de mel, segundo o texto bíblico. Era doce, era nutritivo, era suficiente. Cada pessoa deveria colher a quantidade de um homer, cerca de 2 litros, por cabeça. E aqui está o milagre. Quem colhia muito, não tinha demais, e quem colhia pouco, não tinha falta. Deus nivelava a provisão de acordo com a necessidade de cada família. Isso significa que Deus conhece exatamente o tamanho da sua necessidade. Ele não vai te dar menos do que você precisa, nem vai deixar que outros tenham tanto que você se sinta diminuído. A provisão de Deus é personalizada, feita sob medida para você, para a sua família, para este momento específico da sua vida. Você não precisa competir, não precisa invejar, não precisa se comparar. Deus sabe exatamente o que você precisa. Mas havia uma regra importante.
Eles não podiam guardar o maná para o dia seguinte. Se tentassem, ele criava bichos e cheirava mal. Porque Deus queria ensinar a eles algo essencial sobre fé. A fé genuína não acumula, não entesourar por medo do amanhã. A fé genuína acorda cada manhã esperando que Deus seja fiel de novo. É como Jesus ensinou no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não o pão da semana toda, não o pão do ano inteiro, o pão de hoje. E isso vai contra tudo o que nossa mente ansiosa quer fazer. A gente quer garantias, quer segurança, quer controlar o futuro. Mas Deus diz: confie em mim hoje, e amanhã eu provo de novo. Agora pensa comigo sobre a sua vida hoje. Onde você tem tentado acumular por medo? Onde você tem guardado o maná, tentando garantir o amanhã, e por causa disso, o que Deus te deu está apodrecendo? Talvez seja um relacionamento que você segura com unhas e dentes, mesmo sabendo que não é saudável, só porque tem medo de ficar sozinho. Talvez seja um emprego que te adoece, mas você não larga porque precisa da segurança financeira. Talvez seja um padrão de controle, de ansiedade, de hipervigilância, porque você não consegue confiar que Deus realmente vai te sustentar. E o maná apodrece. Aquilo que deveria ser bênção vira peso. Aquilo que deveria nutrir passa a envenenar. Porque não foi feito para ser acumulado, foi feito para ser recebido novo a cada manhã, com gratidão, com fé renovada. Mas tem mais uma coisa linda nessa história. No capítulo 16, versículo 22, lemos que no sexto dia eles deveriam colher porção dobrada, porque no sétimo dia era o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. E o maná do sexto dia não estragava. Ficava bom, podia ser guardado. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus honra o descanso. Ele provê de forma que você possa parar, respirar, adorar, sem se preocupar. Ele cuida até do seu descanso. Ele estrutura a provisão de modo que você tenha permissão para não trabalhar, para não produzir, para simplesmente ser. Quantas vezes você já se sentiu culpado por descansar? Quantas vezes já achou que precisava estar sempre correndo, sempre produzindo, sempre fazendo algo, porque senão Deus não vai te abençoar? Mas olha a verdade do maná. Deus te dá dobrado para que você possa parar, para que você possa se reconectar com Ele, para que você lembre que não é o seu esforço que te sustenta, é a graça dele. Vamos para o Novo Testamento agora, porque essa história do maná não termina no deserto. Ela se completa em Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus está ensinando uma multidão. Eles acabaram de ser alimentados com 5 pães e 2 peixes, mais um milagre de provisão. E no dia seguinte, essas mesmas pessoas voltam procurando Jesus, mas ele conhece o coração deles. Ele sabe que eles não estão buscando a verdade, estão buscando mais pão. E Jesus diz algo radical no versículo 26. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ele está dizendo: vocês não querem a mim, querem o que eu posso dar. Vocês querem a provisão, mas não querem o provedor. E isso dói, não é? Porque às vezes somos exatamente assim. Queremos que Deus resolva nossos problemas, mas não queremos intimidade com Ele. Queremos as bênçãos, mas não queremos o abençoador. E então Jesus declara no versículo 35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você entende o que ele está dizendo? Ele está revelando que o maná no deserto era apenas uma sombra, um prenúncio de algo muito maior. O verdadeiro pão que desceu do céu não é uma substância, é uma pessoa. É Jesus. O maná matava a fome por um dia, mas Jesus mata a fome da alma para sempre. Aqueles que comeram o maná no deserto morreram, mas quem come do pão vivo que é Jesus tem vida eterna. Não é sobre comida física, é sobre saciedade espiritual,
É sobre ter alguém que preenche cada vazio, que cura cada ferida, que responde cada pergunta, que acalma cada tempestade interior. Pensa no que significa ter fome espiritual. É aquele vazio que nada preenche. Você tenta relacionamentos e eles decepcionam. Você tenta sucesso e ele não satisfaz. Você tenta prazeres e eles passam rápido demais. Você tenta se distrair e a solidão volta. É uma fome que nenhum banquete terreno consegue matar. E Jesus diz: eu sou a resposta. Eu sou o pão. Não alguma coisa que eu te dou, mas eu mesmo, a minha presença, o meu amor, a minha verdade. Quando você se alimenta de mim, quando você passa tempo na minha palavra, quando você ora, quando você adora, quando você simplesmente descansa na minha presença, você é nutrido de um jeito que nada mais pode nutrir. E aquela inquietação, aquela angústia, aquela sensação de que está sempre faltando algo, ela finalmente encontra paz. E olha a promessa: quem vem a Jesus não terá fome. Não é uma fome que volta de vez em quando, não é uma satisfação temporária. É uma saciedade profunda, permanente, que nasce de dentro para fora. Porque Jesus não enche apenas o seu estômago ou a sua conta bancária. Ele enche o seu coração. Ele enche o seu propósito. Ele enche a sua identidade. Ele te diz quem você é. Filho amado, escolhido, redimido, precioso. E quando você sabe quem você é nele, não importa o que esteja faltando ao redor, você se sente completo. Não porque tem tudo, mas porque tem aquele que é tudo. Mas eu sei que você pode estar pensando: tá, eu entendo a metáfora, eu entendo o simbolismo, mas e a minha fome real? E as minhas contas que vencem? E a geladeira que está vazia? E o remédio que preciso comprar? Jesus cuida disso também? E a resposta é sim. 1000 vezes sim, porque o mesmo Jesus que disse: eu sou o pão da vida, também disse em Mateus capítulo 6, versículo 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? E ele continua: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Deixa essa verdade entrar fundo no teu coração. Deus alimenta os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não têm conta bancária. E mesmo assim, todos os dias Deus provê para eles. E você, que é feito à imagem e semelhança de Deus, que é filho amado, que tem cabelos contados na cabeça, você acha que Deus vai te esquecer? Você acha que Ele vai te abandonar? Não, nunca, jamais. A palavra diz em Filipenses 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Todas, não algumas. Não as que Ele achar importantes, todas, porque Ele é bom, porque Ele é Pai. Porque Ele te ama de um jeito que a tua mente nem consegue compreender. Agora eu preciso te falar algo importante. Provisão de Deus nem sempre vem do jeito que você espera. Lembra do maná? Era algo novo, algo que eles nunca tinham visto. Às vezes Deus vai te prover através de uma porta que você nunca imaginou. Vai ser um amigo que aparece na hora certa. Vai ser uma oportunidade inesperada. Vai ser uma ideia que surge do nada. Vai ser alguém que te ajuda sem você pedir. E você precisa ter olhos espirituais para reconhecer. Isso é Deus. Isso é o maná dele descendo sobre a minha vida. Porque se você ficar esperando que a provisão venha apenas do jeito que você planejou, você pode perder o milagre que Deus está fazendo de um jeito totalmente diferente. Tem uma história linda no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. O profeta Elias está escondido durante uma grande seca e fome na terra. E Deus manda ele ir até um ribeiro chamado Querite. Ali Deus diz: ordenei aos corvos que te sustentem ali. Corvos, pássaros impuros segundo a lei judaica, pássaros que comem carniça.
E Deus usa justamente esses pássaros para levar pão e carne para Elias toda manhã e toda tarde. Você consegue imaginar? O profeta de Deus sendo alimentado por corvos. Isso não fazia sentido religioso nenhum, mas fazia sentido no reino de Deus, porque Deus não está preso aos nossos sistemas, às nossas expectativas, aos nossos preconceitos sobre como as coisas deveriam acontecer. Ele é criativo, ele é surpreendente, ele é soberano. E depois que o ribeiro secou, Deus manda Elias para Sarepta, para a casa de uma viúva. E quando Elias chega lá, a mulher está juntando lenha para fazer a última refeição para ela e seu filho, porque não há mais nada. Ela diz: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que estou apanhando 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. É o fim. Não há mais esperança, a última refeição antes da morte. Mas Elias diz algo que desafia toda lógica. Não temas, vai e faze como disseste. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imagina o que passou pela cabeça dessa mulher. Dar a última comida para um estranho? Fazer um bolo para um profeta quando o filho está morrendo de fome? Isso é loucura. Mas ela fez. Ela confiou. E o milagre aconteceu. A farinha não acabou. O azeite não faltou. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, durante toda a seca, aquela panela continuou cheia. Não transbordava, não havia excesso, mas nunca faltava. Sempre havia o suficiente para mais um dia. Isso é o princípio do maná, operando de novo, provisão diária, confiança renovada, fé que não acumula, mas que recebe com gratidão a cada manhã. E sabe qual foi o segredo? Ela colocou Deus em primeiro lugar. Mesmo na escassez, mesmo no desespero, ela honrou ao Senhor. Ela deu primeiro a Ele, e Deus multiplicou. Essa é a lógica do reino de Deus, não é a lógica do mundo. O mundo diz: guarde, proteja, acumule, não dê nada até ter certeza de que sobra. Mas Deus diz: dê primeiro a mim, confie em mim, honre-me, e eu cuidarei de você. Provérbios 3, versículos 9 e 10 dizem: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você confia nele acima das circunstâncias, ele abre portas que ninguém pode fechar. Então hoje eu quero te convidar a algo. Eu quero te convidar a largar o controle, a parar de tentar acumular o maná, a parar de viver com medo do amanhã, porque você serve a um Deus que alimentou 2 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Você serve a um Deus que multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Você serve a um Deus que manteve farinha e azeite fluindo na casa de uma viúva durante anos de seca. Você serve a um Deus que enviou corvos para alimentar seu profeta. E ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus provedor, o mesmo Deus fiel, o mesmo Deus que cuida de você como cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Mas a provisão começa com rendição, começa com você dizendo: Senhor, eu entrego o meu medo, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego essa necessidade nas tuas mãos. Eu confio que tu és maior do que a minha falta. Eu confio que tu vês o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. E eu escolho te buscar primeiro. Não para te manipular, não para negociar bênçãos, mas porque eu entendo que tu és o pão da vida, tu és a fonte, e quando eu tenho a ti, eu tenho tudo. Mateus 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus,
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, primeiro Jesus, primeiro a presença, e tudo mais vem como consequência. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que você vai acordar amanhã e todos os problemas estarão resolvidos. Mas eu estou dizendo que você não vai caminhar sozinho. Eu estou dizendo que cada manhã haverá maná novo. Cada dia haverá graça suficiente. Cada momento haverá presença que sustenta. E aos poucos você vai perceber que a sua maior necessidade nunca foi a conta paga ou a geladeira cheia. A sua maior necessidade sempre foi Ele. Sempre foi saber que você é amado. Sempre foi ter certeza de que não está abandonado. Sempre foi a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que te faz dormir tranquilo, mesmo quando as circunstâncias estão gritando desespero. Então respira fundo agora e recebe essa palavra como o teu maná de hoje. Deus está dizendo para você: eu vejo, eu sei, eu cuido, eu provo. Você não está sozinho, e o que você está enfrentando agora não é o fim da história, é só um capítulo do deserto, onde eu vou te ensinar a confiar em mim de um jeito que você nunca confiou antes. E quando você sair desse lugar, você vai sair diferente, mais forte, mais maduro, mais dependente de mim e menos dependente das suas próprias forças. E essa é a maior bênção de todas, porque quando você aprende a depender de Deus, você descobre que Ele nunca falha. E agora eu quero te pedir algo com muito carinho. Se essa palavra tocou o teu coração hoje, se você sentiu que Deus falou contigo através desse vídeo, se inscreve no canal, porque eu quero continuar trazendo essas palavras de fé, de esperança, de consolo para a tua vida. E me conta aqui nos comentários, onde você precisa da provisão de Deus hoje? O que você está entregando nas mãos dele? E me diz também, qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo? Suas sugestões nos ajudam a trazer conteúdos que realmente tocam o coração de quem assiste e levam essas orações para lares em todo o Brasil. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.